Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Vocês já ouviram uma frase que diz assim: que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Interessante isso, né? Hoje nós vamos falar terapia natural funciona? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Não que eu pratique, mas eu acredito. Para isso, a gente trouxe aqui a Fabi Lima. Ela é interoterapeuta e também aromaterapeuta, tá bom? Ela vai contar tudo pra gente. Muito bem-vinda, Fabi. Prazer enorme estar com você aqui, viu? Prazer é todo meu, gratidão. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco mais sobre terapia natural, sobre enteroterapia e poder transformar a vida das pessoas agora aqui com informação que a gente precisa sim distribuir toda essa informação para as pessoas conhecerem que dá sim para tratar na raiz e cuidar da sua saúde através de produtos naturais, de alimentação natural e tudo mais. Só, ótimo. Você começou a interoterapia por conta de um problema seu, né? Uma história sua de vida. Conta aí um pouquinho pra gente o que aconteceu contigo que te trouxe até aqui. Então, vamos lá. Eu sou portadora de uma doença degenerativa dos nervos chamada amiloidose hereditária Porta-TR. Difícil, né? É uma doença hereditária que já acometeu minha mãe, minha família de parte materna. E eu acabei descobrindo que eu era portadora da doença. E fiquei ali 10 anos acompanhando os primeiros sinais da minha doença, porque na época só tinha um transplante de fígado disponível para portadores de amiloidose hereditária. Então, foram 10 anos da minha vida esperando qualquer sinal da doença para eu poder entrar para a fila de transplante. Ou seja, você sabia que você era portadora da doença, mas você não tinha nenhum sintoma que pudesse justificar o transplante. No começo não, porque eu fiz um teste de DNA para ver se eu tinha a mutação genética herdada da minha mãe. Uhum. Então, eu fiquei esperando 10 anos a qualquer sintoma da doença, porque eu precisava de alguns exames para entrar na fila de transplante de fígado. E foram 10 anos muito tortuosos, né? Qualquer pontadinha nos pés, que já era um sinal da doença, eu já ficava atenta. Qualquer sintoma de pressão baixa ou diarreia, eu já achava que era da amiloidose hereditária. Então, foram 10 anos bem intensos, esperando alguma coisa acontecer. E quando eu comecei a perceber que eu estava já com sintomas muito intensos, né? Eu desmaiava em qualquer lugar, minha pressão era extremamente baixa. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, né? Então, o médico que me acompanhava na época fez os exames, solicitou os exames e eu acabei entrando para a fila de transplantes aqui em São Paulo. Tá. E demorou? Olha, eu fiquei 2 anos na fila da cidade de São Paulo. E esses 2 anos foram 2 anos terríveis, porque eu comecei a perceber que eu não tinha mais força muscular, não conseguia subir escada ou descer, então eu era sentada. Uhum. Eu, como mãe solo, na época, meu filho era praticamente um bebezinho, então foi muito complicado para mim. Eu desmaiava constante, tinha muitas diarreias, então foi muito complicado, né? E quando eu vi que a fila de São Paulo, em vez de estar chegando o meu número para ser chamada, eu começou a distanciar a minha posição na lista de espera de transplantes. Porque tem algumas preferências, digamos assim, ainda que tenha uma fila? Sim, na fila de transplante por fígado, né, a gente trabalha com MELD, né? Então, cada doença, cada situação, a gente faz os exames para descobrir o seu MELD, a sua pontuação. Tá. E dependendo da sua pontuação, você é jogado para frente da fila. Tá. Eu, como uma doença rara, eu já era jogada para frente da fila, né? Só que entre as doenças raras e graves, a minha era a última doença a ser escolhida para ser chamada para o transplante. Tá. Né? Então, quando eu vi que a doença estava evoluindo, que a minha posição estava se distanciando cada vez mais, eu acabei descobrindo uma fila de transplante do interior de São Paulo. Então, eu transferi minha fila para o interior de São Paulo, lá para Sorocaba. E em 5 dias eu fui chamada para o transplante. 5 dias. Foi muito rápido. Você não estava nem preparada, né? Eu tava e não tava, né? Porque quando eu transferi o meu prontuário para Sorocaba, eles já falaram: olha, você é a primeira ou a segunda da lista, deixa tudo pronto. Mas a gente não imaginava que em 5 dias ia ser chamada, né? Uhum.
E foi uma loucura, porque eu lembro que foi um sábado, meio-dia, na época eu vendia umas roupas online, então eu estava esperando uma cliente retirar uns produtos em casa, umas peças em casa, e eu estava com muita fome, e eu falei, não, deixa a cliente vir buscar as peças, depois eu almoço. E nessa da cliente vir lá em casa, eu recebi a ligação. Olha, você tem 1h30 para chegar aqui em Sorocaba. E eu estava a 100 quilômetros de Sorocaba, eu não tenho carro. Quem tem carro era o meu pai, que estava a 30 quilômetros da minha casa. Então, foi aquela correria de ligar para o meu pai, ligar para alguém para vir buscar meu filho. A sorte que eu estava em jejum, porque né, a gente precisava desse jejum para o transplante mesmo. E quando meu pai chegou, já tinha se passado meia hora do tempo que eles solicitaram para a gente chegar em Sorocaba. E ele chegou lá em casa, foi muito rápido. Fomos chinelando lá para Sorocaba. E assim que meu pai encostou o carro no hospital para eu descer e ir para a recepção, atrás da gente parou a ambulância com a caixinha do órgão, fígado. É do fígado. Com o fígado. Com a caixinha lá do fígado. Eu olhei assim a caixinha térmica e falei, olha lá meu fígado, né? Fígado. Aí peguei, assinei os papéis e foi muito rápido a internação. Eu já cheguei no quarto, pediram para eu me trocar e vieram vários enfermeiros, enfim, tirar medida, pressão, sangue. Foi uma correria. Enfim, fizemos o transplante. Foi um sucesso o transplante. Eu fiquei na mesa de cirurgia por 4 horas. Minha mãe chegou a fazer o transplante de fígado. Na época. Isso, em 2002. Só que, como a minha mãe já estava com a doença muito avançada, o transplante dela demorou 12 horas. O meu foi só 4, então foi um sucesso. Só que a gente comemora, sim, o transplante, porque na época era o que a gente tinha. De recursos, exato. E só que uns 3, 4 meses depois do transplante, eu forte, com 72 quilos, comecei a passar muito mal. Vomitar. E aí nada parava no meu estômago. E os médicos falavam para mim, não, isso daí é da amiloidose hereditária. Porque o transplante, ele não eliminaria a doença, ele retardaria a doença. Isso, o transplante não é cura, né? A nossa doença, a amiloidose hereditária, ela não tem cura. Mas na época tinha-se o transplante de fígado, que era uma forma de pausar a doença, né? E amenizar os sintomas. Nem sempre ameniza. Só que o meu foi ao contrário. 3 meses depois do transplante, comecei a ficar muito ruim. E aí os médicos que me acompanham no pós-transplante falaram, olha, não tem o que fazer, isso é da sua doença. Talvez seja depósito de amiloide que já tinha no seu corpo e agora tá trazendo esses sintomas, que é da doença mesmo. Não tem o que fazer e dava só remédio, né? E aí você tem que se conformar e ficar daquele jeito. Se você for pela doutrina médica, é isso, né? Se conformar. Mas eu não me conformava. Eu não entendia como. Eu acabei de fazer o transplante e era para eu, pelo menos, esperar mais uns anos para eu começar a ter sintoma, mas não. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E aí comecei a buscar outro tipo de ajuda, né? Comecei a ir em outros médicos fora da equipe de transplante, porque eles eram muito limitados ali no meu atendimento. E no protocolo deles, né? Exato. Que médico que trata esse tipo de doença? Olha, o que me fez a cirurgia foi um hepato, né? Só que é uma... Multidisciplinar, né? Multidisciplinar, isso. O médico especialista que hoje me acompanha na Unicamp é um neuro. Então, ele me ajuda muito nas questões da doença mesmo. E aí, fui lá nele, né? Falar que eu tava perdendo muito peso, que tudo que eu comia eu vomitava. E chegou um momento que o meu café da manhã, o meu almoço e minha janta era pão com azeite e orégano. Era isso que eu conseguia comer. Os outros alimentos... Isso porque você foi eliminando, né? E eliminando várias coisas que não dava e você chegou nisso daí que ficava no seu estômago. Exatamente. Tudo que eu comia eu vomitava, tirava da alimentação. Aí comecei a tirar. Me sobrou basicamente o pão, como café da manhã, almoço e janta. De vez em quando, um frango desfiado sem tempero. Café ficava.
E muito raro banana cozida, porque a banana também, mesmo assim, a crua me fazia mal, Tá. né? Então, não conseguia mais me alimentar. E todos os médicos que eu ia, inclusive das faculdades, né, especialistas na amiloidose hereditária, olha, não tem o que fazer, é da doença e, né? E aí a gente fica assim, e agora? Aí comecei a procurar também os médicos do plano de saúde, né? Então eu fui em várias nutricionistas, eu fui em gastro, eu fui em várias especialidades e todos falavam a mesma coisa. Teve um médico que ainda que me olhou para mim e falou assim: olha, eu nunca vi isso daí. Você tem certeza que você tá assim? Duvidando? Duvidando. E aí eu falei, meu, não é possível, né? Tá. E aí comecei a trabalhar como aromaterapeuta nesse meio tempo. E os óleos essenciais me ajudaram bastante, né? Mas me ajudaram assim, comer alguma coisa, tá passando mal, usava o óleo essencial, botava pra fora, né? E quando eu vomitava, eu me sentia melhor, né? Então eu precisava colocar pra fora para me sentir melhor, então os óleos essenciais me ajudavam nesse ponto. E comecei a trabalhar com os óleos essenciais, ajudar outras pessoas. E todos os atendimentos que eu fazia como aromaterapeuta, eu sentia que faltava, sabe? Os óleos essenciais, eles são uma grande potência, ajuda a transformar muito a vida das pessoas, mas eu percebia que em algumas situações mais crônicas, né, enfim, mais complexas, eu sentia que só o óleo essencial faltava. E eu sempre orientava as minhas clientes, olha, procura um nutrólogo, procura um nutricionista, alguém que possa te auxiliar com relação à alimentação. Porque não adianta você ter um corpo inflamado, né, causando uma certa doença crônica, se você não fecha a torneira da boca. É verdade. Né? Você vai estar ali retroalimentando a sua inflamação se você não sabe se alimentar. E aquela doença, enfim, qualquer questão da sua saúde que você queira tratar com óleo essencial, ele se acaba que não funciona. Anula, né? E a gente jamais imagina que algumas doenças, sim, podem ser de cunho alimentar, mas que grande parte das doenças que a gente tem no nosso organismo é por conta de um organismo totalmente inflamado, né? Intoxicado. Intoxicado e inflamado, né? A intoxicação, ela leva à inflamação. E quando a gente pensa em intoxicação, as pessoas não têm esse entendimento. Por exemplo, como eu sempre falo, a criança nasce, né? O bebezinho nasce, a mãe quer colocar talquinho, perfuminho, shampoozinho, amaciante perfumado. E tudo isso começa a intoxicar, não mostra na pele, mas está lá dentro do organismo, começa a intoxicar. E isso, a longo prazo, na nossa vida, não só perfuminho, tá? Mas os próprios alimentos inflamatórios, produto de limpeza. Ou seja, não é só via oral. Não. Do tato Tópico. também, tópico também. Tópico também. Então, tudo isso, a longo prazo, vai intoxicando a pessoa, o ser humano, ele vai crescendo e aí sim vai causando uma inflamação. Essa inflamação ao longo prazo causa as doenças crônicas, as doenças metabólicas. Entendeu? Então já começa desde lá criança, né? É uma somatória. Por conta de desconhecimento total das pessoas. Sim, sim. E aí eu buscando, como aromaterapeuta, eu já estava buscando algo para melhorar os meus atendimentos, porque em mim, alguma coisa me dizia que um dia eu ia me curar desse problema digestivo. Não sabia como, não tinha a mínima noção. Quando eu passava mal, eu falava pro meu filho, né, que hoje ele tá com 10 anos. Eu falava, ó, tu tira uma foto da mamãe aqui passando mal, porque essa imagem só vai ficar em foto. Você nunca mais vai ver a mamãe passando mal desse jeito. Como? Na época eu não sabia. E aí, na minha busca para encontrar algo que pudesse melhorar meus atendimentos para minhas clientes, eu encontrei a enteroterapia, que é uma terapia nova, é uma terapia de alta comprovação científica e alta potência. Então, comecei a estudar. E no processo do meu estudo, eu tinha que passar pelo tratamento. Como é que você vai
falar para o seu cliente se você não passa pelo processo, Sim. né? Então, eu passei pelo processo e aí, quando eu olhei, eu falei: tem alimentos. E agora? Tudo que está aqui eu passo mal. Como é que vai ser? Então, a interoterapia é uma terapia que estuda ou trata o que exatamente? Qual que é a raiz dela? De onde que ela surge? A enteroterapia, ela trata a raiz das doenças crônicas e metabólicas, tá? Ela trata ali que a nossa base da nossa saúde é os nossos intestinos, Tá. né? O intestino inflamado, o intestino intoxicado, ele vai causando vários problemas. E eu vou citar 2 aqui, o primeiro é o vazamento intestinal, né, que lá no nosso intestino, as nossas células intestinais, elas são bem juntinhas, né. Quando a gente está com o organismo intoxicando ali a vida inteira, essas células começam a se afastar, Elas dilatam. ela começa a se afastar. E aí começa a criar uma inflamação intestinal. Tudo que você coloca para dentro, que você come, que deveria ir embora nas fezes, ela começa a vazar pelo vazamento intestinal para sua corrente sanguínea. Então, o que acontece? Comeu, vazou para a corrente sanguínea, o sistema imunológico fica super ativado. É aí onde nasce as intolerâncias alimentares, as alergias alimentares e começa também a inflamar todo o seu corpo. Aí pode causar uma rinite, uma asma, uma dermatite, pressão alta, diabetes, fibromialgia, né? Várias doenças crônicas, enxaqueca, Tudo isso cansaço. cientificamente comprovado. Tudo isso cientificamente comprovado. Falei da disbiose, agora o segundo, falei do vazamento intestinal. Agora, o outro ponto também que a gente cuida é da disbiose. Disbiose. Disbiose, acibo, acifo. Nossa, quanto nome, gente. A gente tem que lembrar que dentro dos nossos intestinos, a gente tem bactérias, né? Sim. A gente tem os micro-organismos que eles trabalham ou para ajudar a gente ou para piorar a nossa saúde, né? A intenção sempre é a gente ter micro-organismos saudáveis, bactérias do bem no nosso intestino para a gente estar bem. Porém, todos os hábitos que a gente tem alimentares, o estilo de vida, isso vai causando uma disbiose, vai aumentando as bactérias agressoras do nosso intestino. E essas bactérias agressoras, elas amam alimentos inflamatórios. Sabe aquela coisa que aquela vontade louca de, eu preciso de um doce, eu preciso de açúcar, Sei. né? Isso não é você querendo, isso é as bactérias agressoras do seu intestino que estão precisando de açúcar e através do nervo vago, elas se comunicam com o nosso cérebro. E olha, vamos comer açúcar aí, que senão a gente morre. Aí você vai lá desesperadamente por um chocolate, por um bolo, um doce, come. Aí aquelas bactérias, agora sim, vamos aumentar aqui a produção das minhas irmãs, das bactérias agressoras. E aí, cada vez mais, você vai querendo açúcar, né? Acaba sendo um ciclo vicioso, porque você consegue controlar o açúcar quando você está em ansiedade, é difícil, né? É muito difícil. E isso, sim, é um sinal de disbiose. E com o estilo de vida que a gente tem, que os brasileiros, vamos dizer Brasil, porque nós estamos aqui, mas 99% dos brasileiros têm, sim, um nível de disbiose e também tem um nível de vazamento intestinal. Tá. O que fazer para mudar esse cenário? Com a enteroterapia, a gente consegue tratar a raiz, a gente consegue tratar os intestinos, que é a raiz das doenças crônicas e metabólicas, tudo com passo a passo, certinho, né? Porque eu não vou chegar para a cliente e vou falar assim, agora a partir de hoje você não vai comer açúcar. A cliente, ela vai ficar doida. louca, né? Então, é doloroso isso. Mas com tratamento, com acompanhamento, ela não vai nem sentir que ela está reduzindo o açúcar, ela não percebe. Então, com as estratégias certas, você consegue sim tratar da cliente na raiz, reduzindo todos esses alimentos inflamatórios e trazendo para a vida dela alimentos, né, que a gente utiliza trofoterapia, que é os alimentos naturais terapêuticos, a fitoterapia, que são as ervas medicinais,
E os óleos essenciais também, trazendo essa rotina dos 3 pilares da enteroterapia, a gente consegue, trazer de novo a simbiose do intestino dela, melhorando a qualidade de vida dela. Uhum. Quando um nutrólogo, um nutricionista dá uma dieta pra gente, normalmente ele fala: "Ó, você vai ter um dia do lixo", um dia não, uma refeição do lixo, né, Uhum. digamos assim. Agora uma pessoa que tá, ou ela tem um problema já instalado, ou ela pode fazer preventivamente, né. "Putz, quero mudar o meu estilo de alimentação, meu estilo de vida, vou fazer um tratamento de enteroterapia". É permitido a alimentação daquele: "Putz, hoje eu tô com vontade de comer um fast food". Existe isso sem que o seu corpo fique extremamente inflamado com uma única refeição diferente ali? Olha, você não vai sentir vontade de comer fast food depois que você faz o tratamento com a enteroterapia. Você perde a vontade. O seu paladar, ele muda, porque a gente limpa o paladar. É En um detox? A gente faz a gente não faz esse detox, que tá aí aberto nas redes Uhum, sociais, uhum, né, uhum. mas a gente faz sim um trabalho de limpeza do organismo e o paladar é um deles, né, você limpa o seu paladar. Eu achei bem interessante, uma vez eu fui estava no final do meu tratamento, eu já estava me alimentando bem logo quando eu conheci a enteroterapia, fui numa festinha de aniversário de criança. Uhum, Bolo, docinho, um monte de coisa gostosa. Não me abalei, não fiquei assim: "Ai, que vontade de comer", né. uhum. Não, estava lá, peguei um pedaço de bolo, porque eu falei: "Agora eu quero ver se eu consigo comer bolo", porque eu já estava no final do meu tratamento, eu já estava me alimentando melhor. Aí eu peguei um pedaço de bolo e eu fui comer. Aquele bolo pra mim, sabe aquele açúcar que rasga na Sei. garganta? Era essa sensação que eu tinha. E a partir daquele momento eu falei: "Nossa, não quero mais". Aquele encanto perdeu, perdeu. Uma porque eu tenho a consciência que se eu comer algo que vai inflamar o meu corpo, não vai ser legal pra mim. Porque inflamou uma vez, o que que vai acontecer? Vou ter que fazer todo o processo. Principalmente porque você já teve aí um problema de saúde que você foi procurar alguma alternativa para se curar. Né, então Sim, você tem. Agora a pessoa que vai fazer preventivamente, pode ser que ela escorregue ali. pode. Ou vamos supor, tomar uma cerveja, tomar um vinho, Uhum, tal, né, sim. pode acontecer. Pode. É o que a gente sempre fala eu falo para minhas clientes: "Olha, você vivendo no seu dia 70% do que é a interoterapia, perfeito. Os outros 30 do seu dia, os outros 30% do seu dia, eles entram como exceções e tá tudo bem. Não tem problema. Você sim pode tomar sua taça de vinho, Uhum, se você quiser. A gente ensina para o cliente, as estratégias para ele fazer a limpeza e os cuidados depois disso, uhum. né. Então o cliente ele vai saber lidar com essas exceções depois, então não tem problema. Eu falo para elas: "Ó, tem festinha? Vai, vai porque, a gente precisa se relacionar, a gente Claro, faz parte da vida, faz né. É parte". porque senão você é um natureba chato, né. Não, Não é. precisa disso. Não, é importante você se relacionar, você ir em festa, vai, mas você vai ter ali na sua casa, quando você voltar, as estratégias para você cuidar da sua saúde, É, né. Então isso que é o bacana da enteroterapia. entendi. Agora, quando, uma pessoa chega para você com um problema instalado já, porque, Uhum. eu acho que, deve ser muita indicação, né, "Ó, vai lá que eu me curei e tal". O que que você mais pega ali? Que tipo de problema? O que eu mais pego é ansiedade, Hum, muito, muito, muita ansiedade, e eu vejo assim, eu tô com uma cliente agora que a gente tá finalizando o tratamento, e a primeira vez que eu falei com ela, ela falava em cima de todas as palavras, ela falava muito rápido, atropelando tudo, tá, 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 tá. E eu: "Calma, calma, o tratamento são 4 semanas". o tratamento completo são 4 semanas? Isso. No final da primeira semana, ela já estava falando mais devagar. Então logo no começo você já consegue perceber. É rápido? É rápido. Você Uhum, já consegue perceber a redução. uhum. O segundo caso que eu já mais pego é pessoas com dores crônicas. Isso é qualquer tipo de dor, vem de fibromialgia, enxaqueca, qualquer dor, é o que mais vem para mim. E também logo nos primeiros dias a gente já consegue ter um excelente resultado com o tratamento. Então o protocolo do seu atendimento são 4 semanas, Isso, que você faz o acompanhamento diário
com o cliente. Isso. E depois de um tempo, depois de 3 meses, você faz lá, ô, fulano, tá conseguindo seguir? Tá bem aí? Sim, Precisa... Você faz esse acompanhamento. sim, Isso sem remédio, né? sem remédio. O Sem seu remédio. remédio tá na feira, gente. É isso. Exatamente. Você acaba trocando o seu supermercado, né? O carrinho de supermercado para ir na feira. E olha, é a coisa mais simples que tem, porque quando você sabe das estratégias, eu cozinho uma vez por mês. Nossa, Uma vez por mês. Porque eu me programo, né? Para mim e pro meu filho, eu cozinho uma vez por mês. A gente congela, olha já que tá legal. tudo prático. Então, assim, tem pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, mas eu trabalho em outra cidade, eu viajo muito, não consigo. Gente, é uma vez por mês que você cozinha. E quando você vai num restaurante? Tudo bem. É optar por... Você já sabe o que Funciona, pode. né? E o que funciona. Você já sabe o que funciona, o que pode. Então é só você escolher os alimentos que tem ali de forma mais natural. Arroz, feijão. Todo restaurante tem arroz, feijão. Uhum. Carne, frango, peixe, tem. É tudo que a gente come, né? É comida, né? É comida de verdade. Então é evitar aqueles pacotinhos ali, né? Tudo que vem no pacotinho. Tudo que vem no pacotinho, deixa lá. Deixa lá na prateleira do mercado. Temperos naturais. Muitos. Isso entra já a fitoterapia, né? Que são as ervas medicinais que a gente utiliza como temperos, como chás. Então, isso tá na rotina de quem faz o tratamento com a enteroterapia, porque eles têm muito benefício para nossa saúde, benefício anti-inflamatório, antioxidante, né? Analgésico. Então, vai sim também agregar o protocolo da enteroterapia. Aí vai despertar nas pessoas o interesse por cozinhar, né? Sim. Cozinhar o seu próprio alimento ali, de cuidar de si, né? Acho que desperta alguma outra coisa mais legal. Você tem um público específico, assim? São os mais velhos, são os mais novos? Como que é tratar de um e de outro? Olha, criança eu ainda não atendo, né? Mas eu já atendi meu filho. Meu filho quis fazer. Você é o espelho pra ele, né? O que você der pra ele, ele vai comer. Mas ó, não foi bem assim não, porque quando eu não conseguia me alimentar, eu não queria nem fazer comida. O meu filho não conseguia comer minha comida, que ele falava que era horrível. Não tinha sabor, não tinha tempero, porque eu cozinhava pra ele, porque eu não podia comer. Nem experimentar a comida eu podia. E hoje que eu aprendi com a enteroterapia, hoje mudou, porque é gostoso cozinhar, é gostoso sentar na mesa para comer, eu e ele. A gente não sentava na mesa para comer. E eu vejo minhas clientes falando isso: Fabi, eu tô amando cozinhar, eu tô colocando a família inteira na mesa para comer. Então, isso não é só uma coisa sua para você se melhorar. Você acaba criando aquele relacionamento importante com a sua família. Sem dúvida. Né? Que é aquele momento de amor, de sentar todo mundo à mesa, de comer, se alimentar com alimentos saudáveis para sua saúde. Né? Deixar ali de olhar para a doença, que nem eu fiquei 10 anos olhando para a doença, esperando qualquer sinal da doença. Né? Você estava esperando a doença dar sinais. Eu estava esperando 10 anos, eu parei a minha vida. Doença, qualquer sinal aí, tenho que correr para o médico, eu pensava. E aí eu estava tomando em torno de 30 comprimidos de medicamentos todos os dias. 30 comprimidos. Era tipo 10 de manhã, alguns da tarde e alguns à noite. Então, assim, você acaba que começa a ver que... Será que amanhã eu vou estar viva? Aí eu comecei a ver até quem vai ficar com a guarda do meu filho. Olha onde foi a minha cabeça. Quem vai ficar com a guarda do meu filho? Eu pensando, meu pai já está idoso, minha tia idosa, meu filho não tem contato com o pai. Eu não tenho mais ninguém na minha família. Né? Nossa, que loucura, hein? A cabeça não é só a questão de esperar a doença, é uma série de coisas que passa ali pra programar a vida, porque você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Não sei. Bom, ninguém sabe, né? Uhum. Posso sair aqui e ser atropelada, mas enfim. Exatamente. Só que hoje, eu olhando para a saúde, né? Hoje eu olho para a saúde. Hoje, daqueles 30 comprimidos que eu tomava, eu só tomo o imunossupressor que eu tenho que tomar para não dar rejeição no órgão. Porque pode dar ainda? Pode, em qualquer momento da vida, por isso que a gente tem que ficar acompanhando, né? Mas em qualquer momento da vida pode dar rejeição do órgão, né? Então, por isso que a cada 6 meses eu faço os exames. Entendi. Né? Ô, Fabi, me diz uma coisa. Você, quando entrou para essa parte da aromaterapia, você já tinha
para você que você gostaria de ajudar as outras pessoas, né? Você seguiu por esse caminho por conta da sua doença ou alguma outra coisa? Porque o que que você fazia antes de ser aromaterapeuta e interoterapeuta? Como que era a sua vida? Você é toda tatuada e toda moderna, tal. Conta aí. Eu era cabeleireira. Eu era Cabeleireira. cabeleireira, eu fiz curso no Sorro, trabalhei um tempo lá, então era um pessoal mais estiloso, Descolado, né? Descolado. descolado. Não, E, legal. e aí, eu sempre gostei de conversar com as E pessoas. servir, né? Porque cortar o cabelo, mudar o visual ali é você servir outra É pessoa. É cuidar. cuidar. É, eu sempre gostei disso, de cuidar. Então, toda cliente que eu atendia, eu criava um relacionamento de Um amiga vínculo. mesmo, né? Então, era muito gostoso. E quando eu tinha um problema, eu sempre percebia isso. Quando eu tinha um problema comigo, se eu atendesse 15 clientes no dia, eu repetia a mesma história 15 vezes. Então, tinha gente que falava, Fabi, pelo amor de Deus, para de falar isso, porque você já repetiu o dia inteiro a mesma coisa. Eu falei, não, eu só preciso desabafar, né? Mas era um jeito de eu cuidar e deixar a cliente se sentir à vontade Pra naquele falar também, espaço. né? Né? Então, esse lance de cuidar sempre esteve muito presente, porque eu vivenciei minha mãe acamada há muitos anos, A né? sua mãe morreu da doença? Morreu da Da doença. doença. Exato, morreu da doença. Minha mãe, ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela tinha constante, né? Só que a última vez ela não voltou e Uhum. foi pro hospital e ficou um mês internada, né? Tá. Então, depois disso aí que eu me tornei cabeleireira, Uhum. eu sempre tive essa vontade de cuidar. E quando a aromaterapia chegou na minha vida, eu era muito alopática. Eu era aquela pessoa que medicava todos os amigos do salão, sabe? Ai, tá com dor de cabeça? Vem aqui que eu vou te dar um remedinho, né? Eu era essa pessoa. E quando a aromaterapia chegou em mim, eu falei, ai, gente, um óleo Um olhinho. essencial, Será? né? Um óleo essencial. E aí, Você foi sem acreditar muito. eu fui sem acreditar muito, mas eu fui para buscar algo que desse para eu trabalhar em casa, porque o Otto na época ele era pequeno, né? E eu não tinha com quem deixá-lo, então eu precisava de algo para trabalhar em casa. E a aromaterapia estava na frente da minha casa, né? Um amigo meu da frente de casa falou da Te aromaterapia. apresentou. Exato. E aí eu comecei com a venda do óleo e foi aí que eu comecei a conhecer as terapias naturais, porque eu vi que em mim começou a dar um resultado, sabe? Eu falei, nossa, aquele óleo essencial se resolveu em mim, vai ajudar outras Sim, pessoas. sim. Só que aí eu quis mais. Eu Aí você quis se mais. aprofundou, né? Toda pessoa que vende óleo essencial, ela necessariamente precisa ser aromaterapeuta? Não, não. 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 Não são todos os vendedores que são aromaterapeutas, né? São pouquíssimos. É claro que eles entendem superficial, mas entendem, né? De indicações simples, porque tem coisas do dia a dia simples que a gente... Picada de inseto. Você vai lá, pega um óleo, passou. Resolve o seu problema, né? Então, essas indicações simples, tudo bem. Porém, eu comecei a fazer vários cursos, estudar, aí eu comecei a dar aula, né, de aromaterapia. Só que é aquilo que eu falei pra você, eu via que sentia algo, porque eu tava percebendo que eu tava só tampando o sol com a peneira, sabe? Tava só cuidando do sintoma, eu não tava tratando o cliente. Mas como que o que você fez? Você jogou no Google e achou? Como que foi Não, essa descoberta? a minha amiga, a Lívia, vou até falar A aqui, Lívia, a a Lívia, Lívia. ela chegou um dia pra mim e falou assim, Fabi, foca No nicho. nicho, né? Foca no nicho que você gosta e trabalha esse nicho, né? Porque a aromaterapia é grande, Ela é né? extensa, tem várias coisas, né? Aí eu falei, qual? Aí ela falou, ai, você não gosta de digestão, de intestino, não sei o quê? Eu falei, nossa, aí acendeu a luzinha, né? Eu falei, verdade, eu vou buscar. Só que tudo que eu buscava na internet era pós-graduação, né? E eu não sou graduada em medicina. Enfim. E aí, tudo que eu buscava era pós, e eu falei, não, eu quero um curso que dê para eu trabalhar com isso e agregar os óleos essenciais. E eu fui buscando, pá, achei interoterapia, primeira turma, entrei na primeira turma. Primeira turma? Que legal. Primeira turma, fui a primeira formada, né? Olha. Eu consegui concluir o meu curso antes dos outros alunos que estavam comigo,
né? E logo já comecei a atender os meus clientes de aromaterapia. Uhum. Né? Então, com os meus clientes de aromaterapia, logo naquele começo, eu percebi que eu não estava mais tampando o sol com a peneira, que eu estava realmente tratando a raiz dele para ele se livrar ali dos problemas crônicos e metabólicos que ele sofria. Tá. Né? Então, quando eu vi esses resultados com os meus clientes, eu falei, é isso. É isso que eu quero. Já tive o resultado comigo, né? Por eu ter uma doença crônica. Sim. Agora, imagina para as pessoas que têm problemas mais comuns, né? Como enxaqueca, constipação, fibromialgia, dores crônicas, enfim, por aí vai, né? Porque a lista de doenças é É grande. grande, é grande. Agora, não é muito disseminado, né? Porque até então, até a gente conversar aqui, eu não conhecia. Como que tá esse processo de divulgação dessa nova terapia? Uhum. A enteroterapia é uma terapia nova no mercado, né? Eu tenho meu diploma do ano passado, Uhum. né? Em 2022, então é uma terapia nova, Recente, super recente. super recente, mas temos ali, como eu te falei, a comprovação científica que sim, Claro. tratando na raiz, ele vai melhorar todas essas questões de saúde, né? Então a gente está aí querendo colocar a enteroterapia em faculdades, em hospitais universitários, né? Então a gente está buscando esses médicos, essas pessoas para colocar ali a enteroterapia para tratar das pessoas de forma efetiva, né? E deixar ali só de ficar cuidando de sintoma. A indústria farmacêutica não vai gostar muito disso, né? Você sabe. Mas aí é uma coisa, né? É engraçado, porque você começa a pesquisar, a estudar, e aí você vê que quantas indústrias farmacêuticas têm Parceria? parceria com a indústria alimentícia, ou vice-versa. Porque a indústria alimentícia te vende um alimento que te causa uma doença, mas vem a indústria farmacêutica com Um remédio para que aquela vai doença. para aquela doença que está ali ligada com a alimentação. Então, uma coisa está ligada à outra. Né? Então, quando a gente parte para as terapias naturais, para a enteroterapia, que a gente utiliza tudo que vem da terra, tudo que vem da natureza, e a gente começa a melhorar a saúde, sim, vai fazer barulho. Não, fora que, né, gastar dinheiro com remédio, eu acho que é o pior dinheiro, né? É o É. pior dinheiro que você gasta. Você pode economizar para fazer outras tantas coisas legais, Uhum. viajar, sair, né? Se divertir, do que, infelizmente, a gente tem que, até hoje, usar a farmácia como todo mês ali, depositar um dinheirinho, né? É. Ô, Fabi, agora vamos lá. Eu acho que com tudo isso que você viveu nos últimos anos, você tem aí uma boa mensagem para deixar para as pessoas. A gente está chegando no fim. Eu queria saber se você quer falar de alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você acha extremamente importante, um divisor de águas aí. Então, eu acho muito importante, uma coisa que eu sempre falo lá no meu stories, no meu Instagram, é a gente sempre pensar em cuidar da saúde. Não espera a doença chegar. Né? Quando a doença chegou, às vezes está muito grave. Às vezes a gente tem que partir para procedimentos mais graves. Então, cuide da sua saúde. E aí, quando a gente fala se terapia natural funciona, olha o meu caso. Olha o seu caso. Olha o meu caso com uma doença grave, degenerativa, né? Que os médicos falavam que não tem cura. Aí eu vim com a enteroterapia, tratando na raiz, e eu consegui melhorar. E depois que eu passei pelo tratamento da enteroterapia, nunca mais eu vomitei, nunca mais eu passei mal, né? Então, imagina as outras pessoas. Então, é isso que eu tô... A minha mensagem é, não espere a doença chegar. Trate da sua raiz antes da doença chegar. Trate da saúde, né? Isso, mas se a doença já chegou, não tem problema. Para também de tampar o sol com a peneira, né? Vamos ser mais efetivo tratando na raiz, porque sendo mais efetivo você vai se livrar daquela doença crônica, daquela doença metabólica. Sem dúvida. Querida, quero te agradecer. Foi muito bom saber da sua história, saber dessa alternativa de terapia. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Deixa seus contatos, por favor, para as pessoas te acharem, conhecerem aí um pouco mais da enteroterapia. Fala aqui, pessoal. Gente, eu tô no Instagram, Fabi Lima, enteroterapia. Cortar.
Eu tô no Instagram como Fabi Lima, enteroterapeuta, e também no YouTube a gente tem um canal também, Fabi Lima, enteroterapeuta. Só seguir lá, só ver, lá tem bastante dicas, bastante informação, bastante informações. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a enteroterapia, só me chamar lá que vai ser um prazer aí poder auxiliar vocês aí. Legal. Bom, gente, chegamos ao final aqui, agradecendo ao Alfa Artesanal mais uma vez que patrocinou esse episódio. Fabi, prazer enorme. Quando você tiver coisa nova, pode vir aqui contar pra gente, tá bom? Pode deixar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.